mais uma vez agradecer a presença das pessoas que estão aqui, né, e das pessoas que estão online, aguentando a gente falar, né? Esperamos que hoje a gente consiga trazer informações ou novas ou de outro modo para vocês poderem pensar a respeito da questão do BIM. É isso? Na terça-feira passada, né, a gente fez essa apresentação aqui, não é? Foi anteontem, que era uma apresentação onde o objetivo era tentar mostrar para vocês um modo de enxergar o que é o BIM, de acordo com os estudos que a gente faz, de acordo com algumas pesquisas, de acordo com o que o mercado tende a enxergar o que é o BIM, né? Desde da perspectiva que a gente tinha histórica do uso da tecnologia, passando pela questão do ciclo de vida do edifício, a relação que isso tem com o ciclo de vida da indústria de bens de consumo, enfim, várias outras questões que a gente comentou, com tendo como ideia mostrar que o termo BIM passou de ser um termo que classifica uma certa categoria de software para virar um termo que se remete a um modo de trabalhar, não é? Não vai ficar muito centralizado mesmo, Felipe, mas não tem problema, não é verdade? É engraçado que olha aqui, parece umas coisas, né? Fica vendo isso, olha, ficou interessante, né? Isso, muito bom. Então foi isso que a gente discutiu na terça-feira. Eu já vi o pessoal perguntando aqui, a gente deve começar pelo Ian, que está fazendo essa tarefa para nós, começou a fazer isso hoje, a reunir o vídeo, reunir as imagens e a apresentação, e ele deve começar a montar isso. Eu acho que normalmente a gente acaba isso em uma semana, 2, por causa do trabalho, de todo o trabalho da escola, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre como escolher um software para projetar em BIM. Espero que vocês gostem. Eu não vou ficar aqui fazendo demonstrações de software, já vou falar isso de uma vez, né? A não ser que exista algum exemplo muito específico que a gente acha interessante mostrar na parte das perguntas, mas a intenção aqui não é ficar mostrando, abrir um software, fechar outro software e ficar comparando o que um faz e o que o outro faz. Os softwares são imensos, eles têm milhares de comandos, milhares de ferramentas. Não vai dar para fazer em 1h30, 2 horas, uma demonstração de software comparando ferramentas. Eu ia ser muito ingênuo se eu quisesse fazer isso. Então a ideia da apresentação é mostrar o método que a gente desenvolveu para escolher como escolher um software para projetar em BIM. Tá? Muito bem. Na semana que vem, como eu estava contando para o pessoal, se a gente tiver quórum, a gente vai fazer um treinamento que é novo para mim, que estou fazendo treinamento, estou desenvolvendo, como novo em qualquer lugar. Eu não vi isso nem em nenhum lugar, nem no estrangeiro, né? Deve ter, pode ser que exista, mas eu não conheço. Um treinamento de curso da Pequena História do BIM, são 5 dias de 2 horas, é uma retrospectiva histórica, como eu escrevi ali, não tem nada muito aprofundado, mas é mais para dar referências para quem quer aprender, para quem quer aprender mais, saber onde procurar. São 5 dias em que eu vou resumir tudo aquilo que eu pesquisei e que vai economizar o tempo de quem quer pesquisar, porque eu já fiz uma boa parte do que eu queria ter feito e de onde eu parti, provavelmente quem fizer o treinamento vai conseguir encontrar muito mais informação, né? Por isso que eu chamei de Pequena História do BIM, porque em 5 dias, né, não dá para fazer muita coisa. Mas eu prefiro arriscar do que não fazer, né? Ou arriscar a não fazer, que é mais correto, inclusive, no português, né? Então, no sábado que vem, a gente vai fazer essa apresentação também havendo quórum, que é uma workshop sobre como funciona o IFC, não é? E por que o IFC é tão importante para a sobrevivência, né, dos sistemas de trabalho baseados em BIM, não é isso? O pessoal está fazendo uma coisa muito engraçada aqui. Que bom, muito bom, né? Agora estou live em tudo quanto é lugar, não é isso? Que bom, porque aí o pessoal não precisa ficar clicando em nada, mas só quem vai participar do sorteio é quem fez a inscrição, né? Porque no Facebook Live, como é que faz a inscrição, não é isso? Né? Então, aproveitando que já está no live no YouTube, no Facebook também, né?
A gente já conta, né? Depois vai ter sorteio, só que precisa falar com a gente, né? Para mandar o nome, para mandar o e-mail, para poder concorrer, né? E agora nesse momento a gente descobre que a gente não pode encostar nessa mesa de jeito nenhum, né? Porque senão vai cair o tal do iPad e a gente vai ter Facebook Live até o iPad acabar a bateria dele. Mas enfim, né? É uma experiência interessante, faremos mais experiências. Agora voltando, né? Olha só. Tem 9 pessoas assistindo. Olha que legal, tem 9 pessoas aventureiras assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Espero que elas consigam ver corretamente aí, que é uma novidade, né? Muito bem. A Roberta está perguntando que softwares eu teria que ter instalado. Sobre o workshop do Fundamentos do IFC, eu acho muito, assim, nenhum. Na verdade, nenhum. Na verdade, sim. Você precisa ter o TeclaB Insight, talvez, instalado. É interessante. Mas o workshop de fundamentos do IFC, não quero fazer muito teaser, mas a gente começa desenhando e fazendo redação no papel. Tá? Então, o curso do fundamentos do IFC, ele não tem uma característica... mesmo o curso de história do BIM realmente são apresentações, né? Contar a história. Só que o curso de história do BIM, quem tiver programas... de software para desenhar, vai aproveitar mais, porque eu vou fazer exemplos mostrando as interfaces, e quem tiver aqui vai poder abrir, né? Olha, por que a interface do Revit é desse jeito? Por que a interface do SketchUp é desse jeito? Como é que é isso comparado à interface do MicroStation em 95 e a do AutoCAD em 90, em 80 e não sei o quê? Então é esse tipo de coisa que eu quero fazer na parte mais contemporânea, fora a parte de quando os softwares rodavam dentro das estações de trabalho grandes. Mas se não tiver programa nenhum instalado, não tem problema nenhum também. Acho que aproveita também, né? E o fundamento do IFC é muito legal por causa disso. A gente começa com exemplos feitos à mão e depois a gente passa para entender alguma coisa na parte do código, mas é muito teórico mesmo, por isso que chama fundamento do IFC, e não é muito profundo na parte da computação. Na verdade, é quase nada profundo na parte da computação, por isso que é um workshop de 3 horas. Mas a ideia do workshop de 3 horas do IFC é a pessoa entender um pouco mais da parte técnica e um pouco mais, não só da parte técnica computacional, mas na questão do estabelecimento de uma linguagem comum, de uma regulamentação, de entender, então é por isso que precisa ter um negócio de IFC, é por isso que um formato proprietário para BIM não vai vingar. Então, é para você ter o fundamento mais correto sobre isso. Tá? Então, são essas duas apresentações que a gente pretende fazer, caso haja quórum, com umas 4 pessoas em cada turma a gente já consegue fazer. O IFC acho que é 300, não é? Não lembro. E o que o Israel perguntou. E o curso de História... e o curso de História do BIM eu acho que está 700, eu não sei. 350, né? O Jean perguntou se é presencial, não precisa ser presencial, dá para fazer, e em alguns momentos é legal que seja feito não presencial, porque temos umas questões do jogo que a gente propõe, que uma pessoa não pode ver o que a outra está fazendo, enfim, vou contar demais agora não, mas que até que se não tiver presencial, até que é melhor, porque aí, se tiver presencial, às vezes a minha ideia é pôr uma pessoa em cada sala, mas depois a gente conta, quem vier vai ficar sabendo. Mas de qualquer modo, 350, né? E a outra, a história do BIM, eu acho que a gente está por 700, a gente pode fazer um desconto para quem veio nas apresentações, para quem vem, né? A gente põe o cupom lá, porque o interesse é também da gente testar, o workshop de IFC eu já fiz várias vezes, o Pequena História do BIM é meio novidade mesmo, né? Mas é legal para agradecer a contribuição de vocês aí, a gente pode fazer os descontos, e aí eu estudo com o pessoal como é que faz isso daí, não é? Depois a gente propõe essa apresentação, não é que ela é uma apresentação que eu já fiz com o pessoal lá em Santa Catarina mês passado, o Gia já viu, por exemplo, acho que mais algumas pessoas lá na PROACT já viram, como utilizar BIM, estudo de viabilidade para o mercado imobiliário, que é um enfoque muito diferente sobre o que o pessoal entende como BIM, que é o modo de usar os sistemas de trabalho baseados em BIM antes de decidir se vai fazer o projeto de arquitetura ou não. Antes de decidir se vai usar, se o empreendimento vai ser feito ou não. Para decidir se o empreendimento será realizado. Então, é um enfoque diferente, porque você não vai usar nenhum dos programas tradicionais de computação que existem aí, do Revit, né, você vai usar, o Jean
agradeço aí que ele já participou da apresentação, né? Então a gente explica, e o curso de História do BIM também explica um pouco porque é interessante esse, porque afinal de contas, enfim, senão eu vou ficar contando todos os cursos uma vez só, e não vou fazer o que tenho que fazer hoje. Mas é legal também, esse também é pago, eu não sei exatamente quanto acho que é 150, não lembro, mas a ideia é mais focado mesmo, e tem essa questão que é muito importante para quem está na incorporação ou para quem quer prestar serviço para incorporadoras. Tá? Eu acho que essa é uma questão muito interessante para os profissionais e não tem muita gente prestando atenção nisso aqui. Eu acho que é uma vantagem bastante competitiva para quem aprender. Essa imagem é do nosso curso de coordenação e compatibilização. A gente já fez 4 turmas, acredito, né? Oficialmente 4 turmas, mas não oficialmente antes a gente teve 2 turmas, dois cursos mais ou menos de embrião. Então a gente já tem bastante teste feito com esse curso, ele está muito legal. Você não precisa saber, assim como no workshop de FC, em nenhum desses treinamentos você precisa saber usar nenhuma ferramenta. Isso aqui é importante contar. Eu tenho que saber Revit, eu tenho que saber ArchiCAD? Não, você não precisa saber nada. Você não precisa saber nem AutoCAD, se você não quiser. Tá? Você pode sair, se você entender projeto, não é? O curso de coordenação e compatibilização é isso. Ele tem uma função ele é ótimo para quem trabalha com gestão de projeto, gestão de obra, coordenação, e não quer trabalhar com nenhum software de desenho, mas precisa trabalhar em BIM. Essa é a ideia. Então, tanto para gente que trabalha em construtoras ou em escritórios de arquitetura, né? A Juliana está lá falando que fez de coordenação, fez mesmo, muito bem, muito obrigado. Né? Então, ele é muito legal para vocês entenderem como essa atividade muda quando você trabalha com sistemas baseados em BIM. É legal para isso, mas como a gente estava comentando também na terça passada, acho que foi até o comentário da Juliana que está ali, não só para com relação à coordenação e compatibilização em escritórios, mas também com relação à parte didática, que é o que pode ser legal para você também. Não é? Esse curso é interessante porque, como eu estava contando na terça-feira, eu já tive alunos, um aluno, no caso, que é um professor, que ao fazer esse curso percebeu que ele podia trabalhar em BIM com os alunos sem saber usar nenhum programa. Então isso realmente é muito legal e não é muito comum. Né? Na verdade, normalmente as abordagens que as pessoas têm sobre BIM, geralmente elas primeiro querem vincular a pessoa que vai trabalhar em BIM a aprender alguma coisa de modelagem. E não é bem verdade. Né? E isso acaba assustando uma geração de arquitetos muito boa, da nossa para cima, enfim, que não tem intimidade com a tecnologia, mas que queriam aprender a trabalhar em BIM. E são intimidados, né? E aquilo que a gente comentou na terça-feira. Enquanto tem uma molecada que tem a vontade com a tecnologia, mas que não entende de projeto e obra, porque não é possível que entenda, porque tem 20 anos, 22 anos, não vai entender mesmo. Está na hora de aprender. Então, esse curso é bom tanto para os mais novos, quanto para os mais velhos. Enfim, não é? A gente acha interessante e não precisa. Eu só sei mexer no AutoCAD, não tem problema algum. Tá? É até uma motivação a mais para você fazer o treinamento e depois perceber que você trabalhando em qualquer software de modelagem, se quiser, né, você já sabe qual é o passo que vem depois. Né? Muito bem, então isso é o que eu gostaria de contar, né, sobre as apresentações desse mês. Só lembrando também, a gente aqui tem 2 atividades, como eu sempre conto, a atividade de ensino, centro de treinamento, que é o TEILAB, a atividade de edição de material didático, são atividades irmãs, enfim, uma alimenta a outra. Né? O TEILAB é aqui, é o ProBooks também, o TEILAB é o centro de treinamento, temos as aulas online, como vocês já estão vendo, é nesse mesmo padrão que a gente mostra hoje. Esses são alguns dos treinamentos que nós temos aqui na escola, que todos podem ser feitos online, da onde vocês estiverem, não é isso? É do mesmo jeito como vocês estão vendo. Quando a gente dá aula online para grupos pequenos, de 4, 5, 10 pessoas, aí a gente liga o microfone, vocês falam, compartilha a tela quando é necessário. Né? Aqui, como tem muita gente, a gente realmente desliga o microfone, senão fica muito... Mas no curso online com 4, 5 pessoas, aí todo mundo liga a câmera, quem quiser, né? O pessoal fica mais à vontade. E o nosso online não é só online, ele é online com gente dentro da sala aqui também.
Então, às vezes, tem 4 pessoas aqui, 2 pessoas online, e assim vai, tá? Então, é interessante porque o aluno que está online, ele não escuta só o professor como se ele estivesse dentro de uma caixa d'água, né? Ele escuta a aula, né? Tem pausa, às vezes o micro trava, é online de verdade. Até as coisas que podem dar errado, as coisas vão dar errado mesmo, né? Bom, o material didático, como eu falei para vocês, tem esse selo da ProBooks, que todo mundo aqui provavelmente já conhece, né? Tem os livros todos em papel ou eletrônicos, todos eles. Então, era esse protocolo que eu tenho que fazer toda vez. E aí agora eu posso começar a falar com vocês a respeito da apresentação de hoje. O Israel disse que o som está com ruído, Camila. Teve mais gente que falou, a gente pode tentar melhorar, talvez, acho que eu talvez possa falar mais perto do microfone, será que resolve? Não sei, ontem no terça eu usei esse, estava tão legal. Oi? Tá passando no YouTube. Não, pelo YouTube, pelo Facebook, é provável que o som vai estar pior, porque o microfone bom está aqui, né? No YouTube é uma experiência, né, gente? No YouTube e no Facebook é experiência. A gente pode testar depois como é que faz, porque o notebook que está filmando pelo YouTube está longe de mim, né? Sim, é verdade, porque na verdade quem está no YouTube não consegue ver o link do GoToMeeting, eu tenho que dizer, né, tenho que escrever. Quem está no Facebook consegue porque está na timeline minha, né? Então é fácil. Mas quem está no Facebook, no YouTube, pode, se quiser entrar no GoToMeeting, pode procurar no site do GoToMeeting, que no site do GoToMeeting, tem que clicar em Join Meeting, e o número da sessão é 239-587-573. Talvez a gente consiga colocar isso para vocês no próprio chat do YouTube, o Felipe vai tentar colocar para nós, tá? Muito bem, mas é legal, é bom saber que o pessoal tem interesse. Então, a provocação dessa palestra, né, é como escolher um software para projetar em BIM. Já começa do início, onde eu já contei que eu não vou ficar testando, abrindo e fechando o programa, não é esse o propósito da palestra. Não é? E o propósito da palestra também não é fazer uma propaganda de programas. Cada um vai testar os que quiserem. Não é? Eu tenho uma tabela com alguns programas sugeridos para vocês, e a ideia é mostrar um método, um modo de tentar entender como você pode escolher de acordo com as suas necessidades. Tá? Bom, então vou começar com a explicação em si, não é isso? Com a explicação, com o tema, com aquilo que eu queria conversar com vocês. Lembrando que vocês podem perguntar a qualquer hora, não precisa esperar eu acabar de falar não, tá? Inclusive porque essa apresentação, ela dá realmente margem para isso, a outra também dava. Né? Vocês podem falar, João, não entendi nada, e aí a gente volta desde o começo. Desde o começo não é muito, né? Então, boa noite, né? Pode voltar, a gente volta tudo, né? A pessoa fala, né? Muito bom. Então, é assim, como eu posso escolher um software para projetar em BIM? Tanto faz se esse software é para arquitetura, se é para projeto de estrutura. O método que a gente pensou em contar para vocês, ele vai servir para qualquer coisa com devidas adaptações, tá? Muito bem. Então, isso é uma pergunta muito comum, né? Todo mundo faz essa pergunta no Facebook, nos chats, não é? Põe lá nos fóruns. Eu estou no fórum do ArchiCAD, mas eu quero saber como é que é o Revit, o cara está no fórum do outro. Eu queria saber, desde que computador compra, até, mas qual é o melhor para fazer isso, para fazer render, qual é o melhor para fazer quantitativo? É uma pergunta comum, não é? Todo mundo tem essa dúvida. Qual é o mais barato, quanto custa, enfim, não é isso? Bom, se eu perguntar para vocês qual é o melhor software, vocês vão ter uma opinião, provavelmente. Não é? Porque essa opinião tem base geralmente no que você faz. Não é? Aí, como eu, por exemplo, posso responder para vocês qual é o melhor software BIM para vocês? Eu posso responder para mim.
Para vocês eu não posso, não é verdade? Quando a pessoa pergunta, por exemplo, para a Juliana qual que é o melhor software para a BIM, quando ela responde, às vezes ela responde o que é o melhor para ela. Não é? Não sei se vocês estão atentos quando alguém pergunta alguma coisa dessas para vocês, né? Qual é o melhor carro? Eu gosto de falar o negócio do carro, né? Você vai falar qual é o melhor carro para você. Não é? Bom, claro, você vai falar porque te perguntaram para você. E você não é um especialista em carro. Verdade? Agora, se você fosse um vendedor de carro, perguntar qual é o melhor carro para mim, o que o vendedor ia falar? O senhor, como é que é a família do senhor? Né? Qual é que é o cotidiano? Vai para a praia, não vai para a praia? Ou o vendedor ia bater o olho e falar assim, você quer uma Paraty. Estranho, né? Então acho estranho também a pessoa chegar, acho estranho, acho bom porque a gente está aqui para isso, mas a pessoa esperar ou em uma frase no Facebook, ou, não é? Você responda, qual é o melhor? Não sei qual é o melhor, como é que eu vou saber? É isso? Então, a primeira vez que a gente fez essa apresentação, parecida com essa, ela vai mudando, foi em 2007. A gente fez porque o pessoal do Grêmio, do DAFAN, né, do Diretório Acadêmico do Mackenzie, queria uma palestra sobre isso. Qual é o melhor software para projetar em arquitetura? Porque a gente dava aula de vários programas e eles perguntaram isso para nós. E aí eu fui montar a apresentação e a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou montar a apresentação porque acho que tal programa é melhor. Aí eu comecei a montar a apresentação e comecei a montar a apresentação mostrando as qualidades daquele programa. Aí no meio da montagem eu parei e voltei, porque eu pensei, não, eles não querem saber o que eu acho. Quer dizer, talvez queiram, mas não interessa saber o que eu acho. Interessa saber como é que eu cheguei nessa conclusão. Então aí eu voltei, fiz tudo de novo no último dia, claro, né? Sempre no último dia. Você tem um mês, né, que te convidam, aí você faz sempre no último dia. Aí eu fiz tudo de novo, e aí eu fiz o esboço do que está aqui, que na época era o que eu estava falando na época, mas é muito parecido. Porque aí eu cheguei a uma conclusão que hoje eu acho bem óbvia, que eu primeiro precisava elencar os critérios para depois fazer os testes. Isso acabou virando uma série de palestras e acabou virando também um tipo de trabalho que a gente tenta desenvolver com escritórios, que queiram saber o que é melhor para eles. Não é? Então isso é parte de um método de trabalho também agora, mas começou como uma proposta comum de um convite para fazer uma palestra sobre esse assunto, onde eles queriam saber qual era a opinião do TEILAB, na época chamava Vector Pro, sobre qual o melhor programa que a Vector Pro achava que existia. Né? E quando a gente chegou lá, eles tomaram um certo susto, porque a gente não respondeu isso, a gente respondeu outra coisa. E é o que eu farei hoje, né, Laura? O Israel também está perguntando qual que é o melhor software para mim. Depende, inclusive, porque, vou mostrar, quer ver, olha só, porque depende do perfil da pessoa, né, qual é o melhor software para a pessoa, e pior, né, é melhor, mas é pior, depende do perfil da pessoa ou da empresa, e depende do momento e do objeto que a pessoa está projetando. O melhor software para projetar stand não necessariamente é o melhor software para projetar uma barragem. E às vezes eu estou projetando stand, às vezes eu estou projetando uma rodovia. Então, dependendo das circunstâncias, não existe nenhum software só para uma pessoa. Então, tudo depende do perfil. Né? Verdade? Então, bom trocadilho, interessante, não é isso? Veja bem. Então, depende do perfil, não só da pessoa que vai usar, né, do usuário, né, ou do utilizador, em português de Portugal, que eu acho interessante esse termo, né, do utilizador, do usuário, e do perfil daquele tipo de trabalho que ele vai desenvolver. Então, para algumas coisas eu prefiro um, para outras coisas eu prefiro outro, e eu prefiro mesmo, eu faço em diferentes programas mesmo. Não é que eu, só para dizer a palestra. Não, eu faço. Tem coisa que eu faço em um, tem coisa que eu faço no outro. Não é? E tem coisa rápida que você faz na mão. Depois você passa para o computador. Então tudo depende, né? Os critérios mas você ia perguntar, André. Conta. Você acabou falando, eu ia te perguntar isso, se você acreditava que tinha um software genérico, ou se você acredita em softwares especialistas. Sim, acredito em softwares especialistas. E mesmo os genéricos também podem assumir o caráter de especialista. Você veja, por exemplo, o SketchUp é um software genérico.
não é? Mas, por exemplo, tem determinados tipos de projeto, determinadas escalas, que ele não é que ele é um especialista, mas ele é muito mais prático do que se você for usar o Revit, por exemplo, no campo da arquitetura, vamos dizer, né? Você acredita que um software generalista pode ficar especialista se você usar os plugins, por exemplo? Sim, no software, sim, claro. Como o SketchUp, por exemplo, como o Rhino, por exemplo, não é? Porque o Rhino é um software né, generalista, que também tem plugins, tem o Grasshopper, tem o Visual Arc, tem plugins para render, então é isso mesmo, não é? A plataforma você vai tendo plugins na plataforma e esses plugins vão dando caráter especialista. Não é? Vão suprindo demandas. Vão suprindo demandas. Não é? E às vezes você tem tentativas dos softwares que são mais especialistas de fornecer ferramentas que dão caráter mais geral. Não é? O ArchiCAD, por exemplo, não tinha Morph, que é uma ferramenta de modelagem 3D geral. A partir da versão, se não me engano, 15 ou 16, acho que é 15 talvez, quem usa ArchiCAD pode me corrigir se eu estiver errado, ele passou a ter uma ferramenta Morph, que é para modelagem multiuso. Você fazer coisas que você não consegue fazer com as ferramentas específicas para BIM de projetos de arquitetura, que é o foco principal do ArchiCAD. Não é? Se você pensar com o advento do Dynamo para o Revit, é a mesma coisa. Apesar de ser uma ferramenta computacional moderna, ela tem a intenção de deixar o Revit mais maleável e mais integrado, para que você possa fazer projetos que não foram pensados na origem pelos dois caras que inventaram o Revit lá em 1999, 2000. Então, depende. O que eu acho que a pessoa tem que ter em mente para determinada, nessa questão, para poder começar a entender, para pesquisar o que ela quer, é isso que eu listei, não é? A pessoa, se ela é um estudante, se ela é profissional, se ela trabalha sozinha, se ela tem uma empresa ou se ela participa de uma equipe em alguma empresa, a pessoa, em primeiro lugar, ela precisa entender, não do ponto de vista filosófico, que aí a gente não acaba nunca mais aqui, né? Pode trazer cerveja, né? Quem ela é, né? É isso que eu quero dizer. O que ela está fazendo? Quem sou eu, né? No ponto de vista do projeto. Então, qual é a empresa que eu trabalho, qual é a minha atividade, qual é o tamanho da minha equipe, que tipo de projeto que a equipe desenvolve. Você precisa fazer essa lista antes de começar a pesquisar. Não é? Eu faço instalações em shows, eu faço museu, eu faço teatros, eu projeto para o Sesc, eu projeto hotéis, eu projeto, sei lá. Não é? Então, isso você precisa listar primeiro. É bom listar primeiro. O que eu faço? Com quem eu trabalho? Não é isso? Qual é o método construtivo que eu geralmente uso? Eu trabalho com madeira, não é? Eu trabalho com construção metálica, eu trabalho com concreto, eu trabalho com o que apareceu na minha frente, estruturas temporárias, não é? Qual o tipo de método? Porque isso também tem influência. Tem softwares que são mais especialistas e permitem uma flexibilidade maior, outros não, outros trabalham com objetos mais seriados, enfim. Então isso também é legal de pensar. Qual é a necessidade que eu tenho em colaborar com outros projetistas? O que eu preciso pensar a respeito disso? Eu tenho muitos colaboradores, eu trabalho sozinho mesmo, eu, mestre de obra, eu modelo tudo, não é isso? Eu tenho outras equipes dentro do mesmo escritório, eu tenho equipe de estrutura dentro do meu próprio escritório, tem 100 projetistas, os arquitetos estão num departamento, os engenheiros estão no outro, não é? O que o contratante precisa que você entregue? O contratante só quer que você entregue PDF, só quer que você entregue DWG, ou ele quer que você entregue IFC junto, ou ele só quer IFC e não quer DWG, por exemplo, vai saber, não é isso? Tudo isso muda. Se eu não precisar exportar DWG, isso muda. Se eu puder exportar só PDF, não é? Por exemplo, entre outras questões. Se IFC é primordial, muda também, não é? Então eu preciso saber, se eu não quiser ser pego de surpresa, gastando mais ou gastando menos, e não chegando na solução adequada, não é? Outra coisa que muito pouca gente lembra, quando a gente fala nas reuniões, nas discussões de implementação e nas reuniões onde você pensa com o cliente o que ele precisa fazer para escolher o software, é essa parte aqui, não é? Capacidade de investimento em software, hardware e estrutura de rede ao longo dos anos, inclusive, não é?
Normalmente, você, quando você faz essa pergunta, quem está aí online também pode pensar, mas normalmente a pessoa, quando você faz essa pergunta, né, eu vou até o escritório e pergunto, a primeira reação é assim, não, mas a gente aqui tem tudo que é do melhor. Assim, tá, né, para o que está sendo feito naquele momento, pode ser, mas é preciso haver um planejamento. O gasto em software, hardware e estrutura de rede não é pequeno, além do gasto de treinamento, acompanhamento de implementações e tudo mais. Não é? E muitas pessoas que trabalham com sistemas tradicionais de desenho, projeto, tomam um susto quando descobrem que um Intel Dual Core não vai funcionar para nenhum dos programas, nem o SketchUp novo funciona corretamente. Né? Vão descobrir que a rede está ultrapassada, vão descobrir que o software estão usando, né, um Revit 2012, o SketchUp 8, ou então o ArchiCAD 12, e aí reclama que o IFC não funciona. Você fala, mas espera aí, você está usando o Revit 2011, cara, claro que o IFC não vai funcionar bem. Não é? O ArchiCAD 13 não vai funcionar bem. Então, o projetista de arquitetura, de engenharia, ele precisa ter o costume, desenvolver o costume de colocar o valor que ele gasta anualmente com estrutura, software, hardware, na conta dos clientes. Não eu não sei exatamente, eu tenho mais confiança que como o gasto com material de desenho, né, na época antiga era pequeno, lápis, proporcionalmente ao que você ganha, ao que você cobra, esse costume de não contabilizar software, hardware como investimento anual, contabilizar como um custo, como quem compra, sei lá, uma coisa que não vai usar, não vai alterar nunca mais, isso é muito comum na gente. Aqui na escola a gente também começou pensando muito assim. E não colocar né, dotar uma verba para isso, para todo ano você poder manter o parque atualizado. E aqui na escola a gente já sofreu muito com isso também, eu falo por isso. Nós também já erramos nisso muito. Então, a gente tem essa tendência a achar que vai comprar essa máquina e depois tudo bem, não precisa embutir isso no custo, considerar isso no custo para os clientes, e precisa. Senão no ano que vem você não consegue usar as coisas mais novas e você fica com todo o parque computação parado, e você não consegue evoluir. E as coisas param de funcionar para você. Por exemplo, o caso do IFC é um clássico. Não funciona bem. Você vai fazer a pergunta para o cara do escritório, tem um Revit 2010. Aí não dá. Ou ele tem um Vectorworks 2012. Não vai dar. Ou o SketchUp 8. Não vai dar. Então, isso também é uma pergunta que é muito importante. Não é? A pessoa precisa estar, né, ou para o pessoal que está na parte da engenharia, que tem a Juliana aqui, tem o pessoal, vocês todos, e tem o pessoal online, que eu também sei que está na engenharia. Mesma coisa, você vai ter um Allplan, você vai ter um CIA, você vai ter um Autodesk Robô, todas as versões velhas, um Tecla Structure, não vai dar. Não vai rolar. Não é? Mas isso geralmente, não sei a experiência de vocês, mas normalmente os donos das empresas, e às vezes a gente mesmo não pensa nisso. Né? Estreou um modelo novo, não vou me atualizar, não vou fazer atualização, deve ser tudo igual, estou com pressa. Né? Quem conhece carro, caminhão, né, voltando àquela questão, não é? O Gol de 1991, vocês lembram como é que era aquele Gol? O Gol quadrado, né? Não tinha o Gol quadrado, refrigerado a ar, né? Aí depois vai mudando, né? O Gol de 2016 não é aquele, né? E nem o de 2012, se duvidar, já mudou o projeto, já é outra coisa. Né? Diga. Uma dúvida, é assim, tudo bem, como você falou, analogia de carro, eu posso fazer analogia com hardware, mas software, eu acho um pouco complicado nesse sentido, porque, como você falou, pode estar envolvido em relação a objetos, pode estar relacionado ao momento. Isso. Mas digamos que seja um profissional liberal, e não, como você falou, uma empresa. Porque a empresa você acha, você acredita, e todo mundo acredita, que ela tem o quê? Uma forma até mesmo de planejar os seus investimentos. Isso aí. Mas o profissional liberal, mesmo que ele faça um upgrade ou uma atualização com o software, ele tem uma diversidade relacionada aos seus clientes. Isso, talvez ele precise de mais um software.
ou mais de um, ou mesmo aquilo que você falou no início, de integração. De integração. Tá bom, ele é liberal. E aí ele pega e fala, tá bom, eu escolho provavelmente um APICAD. Isso. Aí ele tem o pessoal lá das estruturas que trabalha com, sei lá, um PEC, alguma outra coisa assim no sentido, isso. com TQS. Aí na hora que ele fala assim, tá bom, agora eu vou fazer a minha compra. É bom. Desculpa, César, é melhor você falar no microfone, senão o pessoal também não... Aí. Tá bom, vou continuar então. Aí você fala assim, tá bom, aí eu vou compartilhar, vou trabalhar como você falou, ferramentas integradoras e tudo mais. Só que o liberal, tanto um como o outro, não dá certo. Então acho que como você comentou, não é o combo escolher, mas sim, não é o melhor. Isso. Mas eu acho que a dúvida que tem, somente para os alunos que eu leciono e que se formam arquitetos e engenheiros, eles ficam perguntando, mas qual seria o que seria o mais próximo das minhas necessidades? Porque nem ele sabe a necessidade que ele vai ter no futuro. Isso mesmo, é isso aí. É bom, porque é isso aí, é isso que vou tentar responder. Então começa, o seu aluno provavelmente vai começar a fazer, vai começar a responder esse questionáriozinho. Então ele é um aluno, ele é autônomo, o tamanho da equipe é ele mesmo, né, ou ele e os amigos, são projetos da escola, o método construtivo do exercício da escola, enfim. Então é isso aí, ele começa a preencher isso aqui. Capacidade de investimento zero. Legal, então põe. Por isso que exatamente, eu não estou dizendo que a pessoa tem que considerar sempre ter o melhor. É assim, a pessoa tem que considerar qual é a capacidade de investimento dela e qual é o ritmo que ela quer ter. Se a capacidade de investimento é zero, ou próximo a zero, ela vai ter que conhecer o Revit, o que ela tem no Revit de 2010, ela vai ter que se virar com aquilo. Ou se ela tem o SketchUp estudante, ou se ela tem o ArchiCAD estudantil, ela vai ter que trabalhar daquele jeito. Ela tem, o problema que eu estou comentando para você é o seguinte, ele é liberal, isso, né, começando, para ter 2, 3 anos aí de formado, só que ele vai provavelmente participar de uma coordenação de projeto, onde tem que acostumar com isso aqui. Vai trabalhar com uma coordenação de projeto onde o outro participante, ele, ao contrário, ele tem um investimento muito maior. Sim. Entendeu? O que é preciso garantir, né? Isso é uma questão que é interessante, que a gente comentou lá na apresentação da terça. O que é preciso garantir, como lugar comum, é o cara poder exportar e importar IFC com qualidade. Essa é a única cola que é necessário ter. Então, realmente, aí, se a pessoa... Aí ela precisa realmente de um programa que exporte ou importe IFC de modo decente. Né? Mais comum as assinaturas mensais. Né? Isso. Também você tem assinaturas mensais. Às vezes você pode simplesmente trabalhar com o software e pagar a assinatura só durante o seu período de trabalho. Pode ser. Né? Mas isso precisa ser considerado. Agora, também então, como a gente... que, por exemplo, numa contratação, ele poderia falar, meu software não atende o objeto que a gente estava fazendo o projeto, porém, então, eu vou fazer nesse período, né, vou fazer uma assinatura junto de um software e tal, para deixar mais autorizado, só que ao mesmo tempo, esse investimento eu não consigo fazer no momento. Isso. Então eu vou ter que incluir isso no meu contrato. Exatamente. Na verdade, ele pode incluir isso, ele pode declarar isso ou não. Ele pode só fazer um preço fechado lá e colocar. Não é? E também, como eu mostrei no mês passado, com a presença do Yorick, que é o arquiteto dinamarquês que mora aqui em São Paulo, faz uns 10 anos, ele, por exemplo, usa o FreeCAD. Ele desenvolve projetos executivos, exporta IFC, com um programa que custa zero. E é zero. É zero e é open source e ele, inclusive, ajuda a desenvolver as ferramentas. Então, a gente está num ponto da história, né, em que dá. O tal do FreeCAD não tem recursos avançadíssimos, como tem o Revit, o ArchiCAD? Não tem. Mas ele custa zero. Então, e fala IFC. Então, nesse sentido, e exporta PDF, exporta DWG, para todas as versões do DWG, como ele ficou provocando. Né? Ele falava, o meu software de graça exporta qualquer DWG para qualquer versão. Foi muito engraçado, porque open source, todo mundo estudando, etc. E eles fazendo... Está gravado, inclusive no canal do YouTube da gente, tem a gravação da apresentação dele. Assim como o IFC. Qualquer tamanho de arquivo que ele disse, qualquer coisa. Que você pode, vai lá.
né? E não custa nada. Então é assim, você precisa fazer a sua ficha, isso, o Alberto perguntou se é o FreeCAD, lá no site do TeiLab no YouTube, tem um vídeo do Iori, que são 3 horas, é que nem eu, a gente fica falando, mas tem uma hora lá que ele comenta, você tem que procurar lá. Mas é muito legal ver a apresentação do Iori, porque para mim, como eu falei, eu conheci essa história do FreeCAD no fim do ano passado, foi surpreendente descobrir para mim, que eu não sabia, eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha um programa de graça que pudesse fazer essa quantidade de coisas, e eu não sabia que tinha um desenvolvedor, que é um dos principais, que mora em São Paulo. Então né, a um quarteirão da escola da cidade, tipo, uma coisa impressionante na minha cabeça, né? E que é um cara bacaníssimo, que é o Yorick, né? Super disponível para conversar sobre o programa, desenvolve as ferramentas, é muito legal. Então é assim, para nós, nesse momento da história, talvez se eu tivesse feito essa palestra em 2007, nessa hora eu não teria muito o que falar, porque o IFC em 2007 ainda estava engatinhando, como formato capaz de suportar tudo isso, e também não existia uma iniciativa tão bem estruturada como o FreeCAD para uma solução gratuita. O FreeCAD também não é uma solução muito antiga. Acho que o Yorick contou que o FreeCAD começou a ter mais popularidade a partir de 2009, 2010. Então tem isso. Eu só posso falar isso agora, em 2016. Em 2007, provavelmente eu falava, nossa, Valente, eu não sei, mas agora eu sei. Porque o IFC, diferentemente, se você for ver uma pesquisa acadêmica sobre o IFC em 2009, eles estavam dizendo que dá muito problema, nem a nota. Se o pesquisador depois disso não leu nenhum texto novo, ele perdeu. Ele continua dando palestra e falando coisa que está antiga aí. Pois é, né? Então a gente precisa ficar atualizado. Mas, no ponto de vista da escolha do software, então, tudo tem que estar levantado, não é? Para fazer o seu programa de necessidades aí. Não é isso que a gente chama, programa de necessidades? Então, eu faço isso, eu atuo desse jeito, eu construo isso, eu tenho esses projetistas em colaboração, eu tenho requisitos do contratante, que são tais, como você falou, né? O requisito, o cara vai querer o IFC, eu preciso saber que software, que hardware que eu vou usar, e assim vamos, né? Então, essa é a primeira questão, descobrir, né, como eu coloquei aqui de modo muito capcioso, você tem que descobrir o seu perfil. Né? Daí, descobrir o seu perfil, agora a gente pode pensar, no meu modo de ver, no modo de ver aqui do desenvolvimento aqui na escola, na questão mais específica das ferramentas, ou das categorias, as categorias de agrupamento das ferramentas ou recursos que um programa oferece. Tá? Então eu vou separar agora, vou como se fosse separar as capacidades de um software em 6 ou 7 categorias, para a gente poder, dentro dessas categorias, ter alguns critérios que vocês supostamente irão atribuir notas. Não é? Então a primeira grande categoria que eu gostaria de lembrar é a categoria que elenca as ferramentas de criação de projeto dentro do software. Então, de criação de projeto, independentemente se é o software de estrutura, se é o software de arquitetura ou de instalações, você sempre tem ferramentas que criam coisas. Não é? Ferramenta de criação de viga, ferramenta de criação de tubulação, ferramenta de criação de parede, de porta. Então essa é uma categoria, criação, não é isso? Dentro dessa categoria, na nossa experiência, a gente fez 4 subcategorias. Tá? Você poderia inventar outras, mas não é? Então a gente acredita, no escopo mais da arquitetura, que você tem 4 tipos né, as ferramentas de criação, elas são divididas em 4 tipos, do ponto de vista tecnológico. Você tem ferramentas de modelagem básica de objetos 3D. Sempre quando eu estou falando sempre de 3D, né, gente? 2D não estou levando em consideração. Né? Então, modelagem básica de objetos 3D é um critério que a gente acha importante. O quanto um programa é fácil, ele apresenta ferramentas fáceis de manipulação de objetos 3D, fazer um objeto extrudado, fazer uma esfera. Né? O quão nesse software é fácil a edição desse objeto 3D.
eu fiz um extrude, eu quero agora tirar uma esfera de um extrude. O quanto isso é fácil nesse programa? Isso é fácil no SketchUp, retirar uma esfera de um extrude. Isso é fácil no Revit, isso é fácil no Vectorworks, isso é fácil no MicroStation, isso é fácil... Como é? Né? Então, edição de objetos, puxar um vértice, fazer uma subtração, fazer uma operação booleana, uma adição, não é? Quanto isso é fácil em determinados programas que eu conheço ou que eu quero testar. Outro critério é, esse programa oferece objetos paramétricos de que qualidade, não é? Porque objetos paramétricos é uma infinidade de tipos de objetos paramétricos que você pode ter, mas essa é uma categoria. Eu posso ter uma parede paramétrica, eu posso ter uma porta paramétrica, eu posso ter um telhado paramétrico. Em alguns softwares eu tenho muitos tipos de objetos paramétricos, em outros softwares eu não tenho, eu tenho quase nada ou nada. Em alguns softwares é fácil eu criar os mesmos paramétricos, em outros softwares não é fácil. Né? Até no TIC do ano passado, eu apresentei um artigo para o professor Leonardo, em que a gente faz como ranquear, como o seu software faz objetos paramétricos. É como se fosse uma palestra dentro dessa palestra. E só para esse item. É um artigo que a gente publicou lá, onde a gente propõe uma tabela, depende do modo como o paramétrico é instanciado ou não, se é instanciado ou não, enfim. Né? O Israel perguntou o que é um objeto paramétrico. É um objeto tridimensional, pode ser bidimensional, mas aqui no caso eu estou falando de tridimensional. É um objeto que ele vem programado de fábrica, vamos dizer assim, preparado para responder às suas medidas, as dimensões e outros parâmetros que você digita. Então, num software que, por exemplo, que você não tem como fazer um objeto paramétrico, você quer fazer uma porta, né? Ou pode ser uma opção sua, às vezes ele até tem um objeto paramétrico, você quer modelar uma porta, você pode modelar todos os componentes da porta. Só que se você quiser fazer uma outra porta, você tem que modelar tudo de novo, não é isso? Quando você faz a modelagem básica de objetos. No objeto paramétrico, você constrói as relações geométricas que vão dar origem a uma porta. Você ensina para o programa como é que é aquela porta que você quer fazer, quais são as regras para fazer a porta. Quando você cria um objeto que obedece às regras que foi você que fez, ou o programador, esse objeto é um objeto que obedece parâmetros, então ele é um objeto paramétrico. É isso. Não é? Em maior ou menor grau, todos os softwares hoje em dia oferecem objetos 3D paramétricos para você usar. Tá? Só que são parâmetros que a gente sabe que, como você falou, só geométricos. Depende, exatamente. Na maior parte das vezes, agora, o que é mais fácil são os parâmetros que não são geométricos, e todos eles podem oferecer para você a capacidade de colocar parâmetros que não são de geometria no objetozinho. Né? A partir de 2013, por exemplo, o SketchUp passou a oferecer isso, o FreeCAD oferece isso, o Vectorworks oferece isso, o MicroStation, e assim vai. Né? É como se fosse um metadado. É um metadado, um parâmetro não geométrico, e você escrever qual é o fabricante daquele objeto, qual é a transportadora que vai levar, qual é o código do SINAP, qual é o custo, essa ficha catalográfica do objeto, você pode usar quase qualquer modelador para projetos, não é? Para poder inventar essa ficha e colocar os dados, exportar em FC e o cidadão que tem outro programa vai ler os mesmos dados. Isso é parte do curso de coordenação e compatibilização. Tira uma dúvida minha, talvez por desconhecimento, mas que eu saiba não tem ainda, né, nenhum tipo de objeto para desempenho. Não. Apenas, como você falou, fabricante, isso. Custo, Na verdade, o objeto pode levar com ele dados de desempenho que você queira preencher. Não é? Mas o objeto não é capaz, eu não conheço ainda. Mas não que ele possa falar assim, olha, tá bom. Ou calcular assim, ó, tá bom, vou simular ele e ele me responder. E a informação, cara, eu não tenho certeza, mas eu não duvido. Tá? Eu não conheço. Isso. É assim, porque o que eu conheço de simulação é você jogar condicionantes no software e o software né, gera impacto no modelo e apresenta para você relatórios, resultados coloridos, ou em forma de gráfico, enfim. Né? Mas eles não, eu acho que eles não chegam a escrever nos objetos o resultado da análise. Não sei. Pode ser que sim, não duvido. Não é difícil, mas eu não sei. Não estudei isso não, mas é interessante. A Carla perguntou aqui
se você cria esses objetos paramétricos como se fossem modelos bases, é isso, né? Que é a pergunta dela. É isso, né? O objeto paramétrico é uma forminha de fazer objetos. Né? Você cria regras em uma geometria, diz que essa geometria é uma porta, e você põe lá no seu programa à disposição, você pega aquela porta, digita valores, aquela porta se ajusta, não é? De acordo com as regras, você duplica, digita outros parâmetros, faz outra porta, sem precisar ficar modelando e remodelando toda hora. Então é isso aí. O objeto paramétrico, ele é uma base para você produzir os objetos que são específicos daquela condição de projeto. Como se tivesse uma cópia em aberto. Você basicamente tem a programação, você preenche os dados e o objeto vai ser criado daquele jeito, e você altera os dados, ele aumenta, diminui, troca a folha da porta, no caso da porta, troca o perfil da viga, enfim. Né? Então esse é um objeto paramétrico. Diga. Tá bom, aí você falou que até mesmo lá no seu artigo que você escreveu, você falou assim que você fez testes, né? Você testou. Aí vem aquela pergunta, se você quer escolher, ou como escolher um software, você teria que testar, ou qual base que você vai ter de informação para falar, não, essa é uma boa escolha porque já foi testado, ou porque o fornecedor você vai falar que foi testado tudo e deu tudo certo. Ah, sim, claro. Essa pergunta é muito boa, a resposta dela é mais ou menos no fim, mas eu também posso falar, não tem problema nenhum. Porque, na verdade, a resposta é que a pessoa, ou ela precisa estudar os programas que ela quer examinar para poder atribuir ela as notas, não é? E ou ela estuda ou ela vai contratar uma consultoria. Não tem muito jeito, né? Ou ela vai aprender por si própria. Mas é igual fazer test drive de carro, não é? Dependendo da necessidade de carro, de caminhão para transportadora, que eu também gosto desse exemplo, não é isso? Você vai comprar uma frota nova, comprar 50 caminhões para a sua transportadora. Você pegou um contrato com a Petrobras, né? Que Deus nos ajude ou nos livre, dependendo da interpretação de cada um. Mas, então você precisa comprar 50 caminhões. Eu, se eu fosse dono da transportadora, ia exigir test drive em 3, 4 fabricantes. Chamar os melhores motoristas, mandar eles rodarem com o caminhão, pedir, testar, entrevistar os caras, falar, gente, e aí, o que vocês acham? Medir consumo, fazer um trabalho cuidadoso, antes de fazer um parque com 50 caminhões de qualquer fabricante só porque ou tem uma promoção, ou porque é o caminhão mais usado no mercado, enfim, não é isso? Então, porque é uma decisão crítica. Do ponto de vista do transportador autônomo, que só tem dinheiro para comprar uma moto, não tem muita escolha. Ele vai comprar uma moto. Não, mas ele pode ir pela fonte de referência. Sim. Falou, aí dentro do universo das motos ele vai... Né? Carro você pode pegar, tá bom, vou pegar 4 rodas, você vai me dar uma simulação de um carro e outro carro. Isso. Aí vai falar, ou pega uma fonte de referência. Exatamente. Nesse texto... Qual fonte que você acha que é fidedigna? A gente. Eu acho a gente uma fonte ótima. Né? Não posso dizer que não. Né? Porque, assim, aqui, a gente dá aula de vários, né? Então a gente não tem muito... A gente fala o que tem acontecido. Mas, de qualquer modo, não só a gente, mas tem especialistas nos softwares no mercado, e a gente conhece um monte deles. Então, pegar a nossa opinião é importante, pegar a opinião de quem está no dia a dia do software, que não somos nós. Porque o cara fala, mas lá no Tailab, eles não falaram que isso é legal. Né? Então, claro, quanto mais informação qualificada, melhor. Eu acho que seguramente a informação de gente que trabalha no dia a dia dos softwares é muito importante. Eu acho que a informação que a gente pode dar, que é de acordo com vários softwares, é importante também, porque a gente pode oferecer réguas para as pessoas ao conversarem com usuários que são fãs de alguns programas ou que trabalham para algumas indústrias. Você já tem mais critérios, por exemplo, né? Você poderia chegar no fabricante, no cara que trabalha para o fabricante tal, ou em algum usuário que gosta muito de um determinado software e tal, falar para ele, olha, mas eu acho importante modelar com NURBS. O seu programa modela com NURBS? Você vai ver que às vezes tem gurus de determinados programas que não sabem o que é NURBS. E o cara tem vídeo, publica aí, entendeu? Então, é assim, o papel que nós temos aqui é dar um treinamento básico com qualidade para que vocês possam entender os critérios,
Então não é incomum, pelo contrário, é muito comum quando o cliente chega aqui na escola e pergunta qual software que ele poderia usar, a gente já sugere para ele fazer pelo menos 2 cursos. E não é só porque a gente vai vender mais curso, mas é porque, tipo, vai dirigir 2 carros, cara. Você vai usar um software basicamente a vida inteira, sem pressa. Aprende esse, aprende o outro. Do ponto de vista básico, você vai tirar a sua conclusão. Aí o sistema que eu vou mostrar começa a fazer sentido, né? Mas não dá para você, sem fazer nada, vai ser muito difícil, né? Você não sabe dirigir nem uma mobilete, nem uma moto, você só sabe andar de bike, e você, né, vai acreditar tanto assim nas pessoas, eu faria uns cursinhos, né? Na verdade, então você vai, como na analogia do carro, você quer aprender a dirigir, você anda de bicicleta, você quer aprender a dirigir. Aí eu vou lá na concessionária que o cara me ensina a dirigir. Claro que ele vai ensinar a dirigir o carro da concessionária e daquele fabricante e vai falar mal de todos os outros fabricantes. E aí você fala assim, não, só dirige Ford é que é legal. Então, né, então, assim, a gente tem esse propósito de dar uma clarificada, se possível, né, na medida que a gente consegue ajudar, para que você possa fazer uma escolha mais racional. E os critérios podem ser esses que eu estou promovendo aqui, ou outros, né? Então, para ter mais segurança, não é? Senão fica uma coisa muito, né, a decisão, o cara decide logo, e aí geralmente quando você decide muito rápido, você decide mal. Né? Ou às vezes acerta também, mas é um risco. É um risco que às vezes não precisava correr, né? E tal. Bom, outra questão, apresentação, né? Também é muito importante para os projetistas, como é que esse programa que eu quero usar, ou esses programas que eu estou testando, como é que eles apresentam o meu projeto, não é isso? Então, dentro desse critério, que as meninas todas arrumadinhas aqui, a gente pensa, olha, em estilos de representação do modelo. Então, isso tem mais a ver mesmo com render e outros tipos de apresentação. É uma coisa bem comum, está no cotidiano dos profissionais, não é? Então não dá para a gente não considerar. A apresentação é um item importante, não é isso? Então, como esse software que eu quero testar, ele permite que eu faça animação, ele permite que eu faça visita virtual, ele permite que eu coloque luzes, texturas, ele permite que eu use estilos de representação diferentes, por exemplo, fotorrealismo, desenho que imita a mão, não é? Por exemplo, esse software permite isso. É fácil fazer isso no software? Fica bonito, fica legal? É um critério, assim como o critério da criação, não é? Às vezes o programa tem boas ferramentas de criação, mas ele não tem boas ferramentas de apresentação. Às vezes o programa tem ferramentas sensacionais de apresentação, mas as ferramentas de criação são mais ou menos. Então também é um critério que eu acho que é importante considerar. Né? São critérios, né, importantes de se considerar. Bom, daí a gente parte para a documentação, também é interessante. Não é? O quanto esse software é capaz de entregar uma documentação, aí no caso em desenho. Não é? Lembra que na criação eu estava falando em 3D, a documentação a gente está pensando no 2D, ou na geração de desenhos técnicos, ou executivos, enfim. Então, o quanto esse software é capaz de gerenciar documentação de projeto. Não é? Nesse software eu consigo fazer uma automatização entre aquilo que eu faço no modelo e aquilo que aparece nas pranchas? É possível fazer? Não é possível fazer? É chato de fazer? É fácil de fazer? Não é? Essa automatização, mais ou menos a primeira linha é igual à segunda, né? Montagem de pranchas com viewports. Na verdade, essas duas linhas poderiam ser uma só. Não tem problema nenhum. Não é? Esse programa tem boas ferramentas de indicação, anotação e revisão de projetos. Não é? Nuvem de revisão, indicador de anotação, cota. Se eu mexo o objeto no projeto, no viewport, a cota mexe. Em alguns softwares, a cota acompanha. Eu mexo no espaço de modelo, a cota mexe na prancha. Em outros softwares, não. Eu só mexo no modelo, a cota não acompanha. Em alguns softwares, eu posso fazer a cota no modelo, ou na prancha. Em outros softwares, eu só posso fazer a cota no modelo. É muito variável. Não é? Então, eu preciso atribuir notas. Você estudou um programa, estudou outro. Nesse aqui eu acho que
é legal, esse aqui é ruim, e você vai atribuindo. Né? Fidelidade entre o que eu vejo na tela e o desenho impresso, para quem trabalha com desenho, 99,5% das pessoas trabalham, não é isso? Vocês vão precisar ter confiança naquilo que está aparecendo na tela e aquilo que vai ficar impresso, se vai ficar parecido, se vai ficar adequado. Né? Gasta-se muito dinheiro com impressão, não é isso? E né, você vai emitir um monte de PDF para mandar imprimir fora da sua empresa, você precisa ter o mínimo de garantia que aquilo vai dar certo. Não é isso? Mas, muito embora a gente tenha contado na terça-feira uma perspectiva catastrófica, né, do apocalipse, onde o desenho vai sendo cada vez menos importante. Mas enquanto o dia do juízo final não chega para o desenho, na verdade, nós precisamos tomar conta dele. Não é isso? João, diga. Desculpa, você disse que 99%. 99% é modo de falar. Estou dizendo que a grande maioria dos escritórios tem como a fidelidade, levam muito em consideração a qualidade do desenho impresso. Tá? Na minha opinião, muito mais do que deveriam, mas aí é uma questão minha. Eu atribuiria uma nota menor nesse critério e alguns escritórios ou profissionais atribuiriam uma nota maior nesse critério. Por isso que é impossível, né? A pessoa perguntar para mim qual que é o melhor software para você. Para mim, o melhor software, se o melhor software para mim não tiver ferramenta de desenho 2D, para mim eu estou quase nem aí, pessoalmente. Porque para mim, na minha não acho que isso vai contribuir para o projetista, tudo bem. Mas para outras funções, finalidades, talvez sim. Por exemplo, no meu caso é 100%. Porque tá vendo? Através do meu desenho é fabricado a máquina. Pois é. Então, se não tiver o desenho porque a máquina lê o desenho. Se não tiver tá vendo? De forma qualificada, eu nunca vou chegar no objetivo que o cliente espera. Exatamente. Então, o cliente muitas vezes nem vê o desenho. A gente vai lá, vê o layout dele, faz um croquis de aprovação. Porque o desenho que a máquina vai cortar. E ele vê aqui no PDF. Uma face aqui, uma planta, acabou, ele não vê. Mas o desenho, você fala o desenho 2D que a máquina vai usar para cortar. Não. O desenho da máquina final, ele nem interessa ver em 3D. O cliente muitas vezes mas você modela... se vai caber no layout dele. Mas você modela em 3D. Eu faço em 3D. Tá, vai facilitar a fabricação, porque eu trabalho com prazos curtos. Então, em 2, 3 dias o desenho tem que estar para fabricação. Então é melhor modelar em 3D. Muito mais rápido. Legal. Inclusive, eu uso 2 softwares, porque um eu acho mais fácil para modelar e o outro eu acho mais fácil para detalhar. É isso aí. Então, a gente acaba usando as ferramentas. Tá vendo? Mas é o que acontece, as pessoas falam ainda, por quê? Porque em obra, pensando agora na área da civil, você falar para o pessoal de obra em 3D, é diferente dele visualizar. Em 2D, ele consegue ter uma condição mais fácil dele visualizar construir uma alvenaria e tudo mais. Sobre isso a gente estava dando opiniões diferentes, controversas na terça-feira. Mas é exatamente, a gente tem umas experiências do pessoal das consultoras que usam tablets, TVs na obra, que normalmente a satisfação é maior. A satisfação maior de compreensão. De compreensão. Na hora que você chega ao operário, fala com ele... Você nunca viu aquilo na vida. Ele está acostumado sempre com desenho, né? Hoje em dia, mesmo aqueles que não estão acostumados, na hora que você apresenta, como você falou, pega o soldador, mostra de repente lá no vídeo e tal, ele compreende porque é o que ele vê. Hoje todo mundo vê em 3D. Isso. Só que para ele chegar e falar, você falar de cota, de você fazer como você vai colocar a marcação de alvenaria. Aí você precisa do desenho. Precisa do desenho. Precisa do desenho. De vigas. Sim. Tá vendo? Então, aí eu... Moderaria, o pessoal, ele está acostumado a receber o desenho. Ele quer ver a vida, ele quer... Na área da aviação também. Ele quer ver um negócio mais palpável. Exatamente. Ele trabalha 30 anos fazendo aquilo. Então, a cultura dele é totalmente diferente. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Você vai colocar isso com uma maior nota. Sim. A necessidade da qualidade do detalhamento. Exatamente. Do momento. Aí você comentou para mim no início que eu achei bem interessante. Esses critérios, eles podem até, inclusive, ser o que? Variar no tempo. No momento, você fala assim, nesse momento agora de executivo, eu não posso simplesmente descartar a parte de desenho. Eu preciso ter com que o desenho seja... É isso mesmo. É isso mesmo, como você usa dois programas. Então é isso. Então a ideia aqui não é estabelecer o critério. Esse critério é o critério importante. Para mim, ensinando, como eu não vou ensinar projeto de forma, para mim não preciso. Eu sei que é importante ter. Mas é uma matriz, tem que ter os critérios. Isso. Subcritérios, Isso aí.
versus tempo. Versus ou o tempo. processo do projeto. Exatamente. É isso mesmo. A matriz é o final da apresentação. É isso aí. Né? Então, é para provocar o pessoal. Né? Então, exatamente. Então, o critério que vocês acham mais importante, eu acho menos. E é assim que vai. Então, porque depende da função, do modo como a pessoa trabalha. Né? E varia no tempo, e varia de acordo com a função em relação à atividade, e varia no tempo também com relação à evolução do projetista. E entrega do cliente, como você falou. Comentou daquele outro curso de habilidade com incorporadores. Ele vai ter um outro quesito, um outro critério, talvez vai pegar outro critério e falar, beleza, isso aqui é interessante para mim. Isso. Mas o executivo não tem como. Eu ainda acho que e assim vai. É isso aí. Então a ideia desse método que a gente foi amadurecendo ao longo do tempo é mostrar que existe um jeito de avaliar, que é melhor do que simplesmente olhar para o céu e falar, nossa, é esse. Né? Usar o programa que todo mundo usa, o programa da moda. Exatamente. Então existe um jeito de avaliar, que é essa proposta que eu estou mostrando. E esse jeito é flexível, inclusive para você inventar novas categorias e novos subitens. Tem nos seus critérios, não vou adiantar, mas nos seus critérios ou nas suas categorias tem falhas, que tipo eu vou... Falhas? Falhas de repente no teu software, ou falhas na interoperabilidade de softwares com outros. Mais ou menos, de certa forma tem. Né? Quer ver, olha, eu acho que já é até uma próxima grande categoria. Por exemplo, não, ainda não, isso é comunicação interna, mas que é como se dá a comunicação entre os parceiros que estão trabalhando no mesmo local, no mesmo ambiente de trabalho. As figurinhas são legaisinhas, né? Deu um trabalho para achar, viu? Né? Então, como é que esse telefone sem fio, né? Eu elenquei 2 subcategorias, mas pode existir mais. Compartilhamento por referência, que é uma coisa mais tradicional. Eu esqueci de colocar uma linha que é compartilhamento nenhum, que é quando você copia o arquivo de lá para cá, né, e fica abrindo e dando Ctrl+C, Ctrl+V. Manda por e-mail. Você pode ter um compartilhamento por referência que pode estar integrado ao servidor como um Google Drive, um Dropbox, e você faz um XREF. Já é uma evolução, é uma coisa interessante. Né? Ou um compartilhamento por um servidor BIM, no mesmo espaço de trabalho. Então você pode ter uns worksets de Revit, você pode ter o ArchiCAD com o Teamwork, você pode ter no Vectorworks novo, você tem o espaço de trabalho que chama Project Sharing, você pode usar outros tipos de servidores BIM também, ou servidores proprietários, você pode usar o MicroStation em si, né, o MicroStation da Bentley em si, ele é uma plataforma colaborativa de ofício, né, você hoje, né, por trás desses softwares, né? Ou você pode trabalhar com nuvem, ou você pode trabalhar, como eu falei, se você trabalha em uma rede interna com Bentley, você sempre trabalha com referência e modelo federado. Não é? Se você trabalha com Teamwork, você sempre trabalha com modelo único, uma rede local, ou modelo único em nuvem com BIM Cloud Server. Se você trabalha com o workset do Revit, é similar, ou com Revit Server, aí vai variar. Ou com a Autodesk 360, que tem os nomes diferentes. Esses softwares deles que fornecem essa conexão entre eles mesmos, não é uma coisa... Na conexão, dependendo do servidor BIM, sim. Dependendo, não. O curso de coordenação e compatibilização de projetos em BIM, a gente faz experiências em modelo único, em modelo federado, em modelo único proprietário, a gente faz um monte de experiências em plataforma do Trimble Connect, com o Trimble, misturando a tecla do Insight com o Google Drive, a gente faz uma mistura, a gente faz testes de vários modos no curso de coordenação e compatibilização, para que vocês cheguem depois à conclusão, para poder chegar no critério desse aqui. Na verdade, o curso de compatibilização e coordenação, ele tenta responder a essas perguntas desse critério aqui. Tanto desse quanto da cooperação externa, que é a próxima área grande. Você concorda aqui nessa tua categoria que você coloca, a gente falou, você cria categorias, você falou do momento, isso. Mas agora aí, na minha opinião, tá? Na minha opinião, acho que interfere muito o objeto, a complexidade do objeto. Exatamente. Exatamente. Como é que fica por isso? Na matriz, né? Então, como é que resolve na matriz, né? Eu vou contar, mas é verdade. Por exemplo, se eu trabalho comigo mesmo e eu curto, e essa é a minha vida, eu acho legal, né? Tá propaganda, o pessoal sai andando sozinho com o telefone, né? Então se eu gosto da minha vida, sou eu sozinho, aí eu não preciso disso aqui.
Agora, se eu trabalho numa empresa grande, aí isso é essencial. Então a nota vai variar de acordo com isso. Ou, se em determinado momento eu estou trabalhando sozinho, é meu freela, eu estou sozinho. Mas, no escritório que eu estou trabalhando, né? Então, exatamente. Para cada momento tem um... Você vai ter uma nota. Às vezes você sozinho. Na minha opinião, de repente você está trabalhando lá com... Você vai entregar para o seu cliente que ele pede que você tenha Picard. Aí você fala assim, vou verificar a compatibilização. Aí você fala, putz, será que de repente qual é o app, qual que eu vou estar lá, compartilhando, de repente você sozinho, você não vai conseguir avaliar se é melhor ou não. Exatamente. Aí eu recomendo fazer o curso de coordenação e compatibilização de projeto em Lean. É verdade, ué. Né? Ou vai ler. Lá no Nordeste, ela não tem condições de conversar com você aqui. Pode fazer online, mas de qualquer modo, assim, a suposta cola universal é o IFC. Se ele não resolver, vai ser muito difícil. Ou você vai precisar de um plugin de um proprietário para o outro, né, que resolve um pedaço dos problemas, não resolve todos, né, ou você vai precisar contar com o tal do IFC. Não tem muito jeito. Né? Como eu estava mostrando na terça-feira, a gente tem mais de 200 programas homologados para IFC no mundo todo. Então, pronto, né? Não tem como. Se o fabricante de software ele quer que o software dele seja utilizado pelo resto da cadeia da construção civil, não é? Só na terça-feira eu mostrei para o pessoal mais de 15, 16 softwares diferentes que são utilizados em diferentes momentos da construção civil. Não é? O software do cara da manutenção em BIM, ele pode ser o Ecodomus, ele pode ser o Dalux, o software de viabilidade pode ser o The Profiler. Então, não vai haver uma solução que completa o ciclo. Não existe. Isso não vai ter nunca, porque o ser humano é maluco, entre outras questões. Né? O ser humano inventa um software amanhã que faz X. E por que ele não vai inventar? Não é? Que atende especificamente a indústria tal. Então, o que existe é o IFC como plataforma de entendimento comum, né? Um esquema de dados comum e aberto para que o desenvolvedor possa fazer o software dele ler e buscar essa informação. É muito, né? Não há como você fugir muito desse esforço, porque, como a gente conclui, né, são homologados pela Build Smart, são mais de 200 programas. Então, em 204, 200 programas aí. Fora os não homologados, né? O TQS, por exemplo, não é homologado ainda, se não me engano, pela Build Smart, mas ele exporta IFC. O FreeCAD não é homologado, eles nem querem ser, é engraçado. Mas também exporta e importa IFC. Não é? Então, a discussão é realmente essa daí. A gente não vai escapar muito dessa parte, e ainda bem, porque isso faz com que, inclusive, se ao longo da história de um escritório ele quiser mudar de plataforma, o modelo BIM dele, que ele fez em um software, ele consegue aproveitar os dados no próximo software. Então, é essencial. Né? Como a gente sabe, em alguns softwares, mesmo se você mudar de versão, você precisa do IFC para poder fazer a transição para trás. Então, ainda bem. Se não tivesse o IFC, nem isso ia funcionar. Né? Vamos ver, tem umas 55 perguntas aqui, vamos dar uma olhada. Cadê aqui? O Rafael tem que conhecer um pouco de cada programa, eu vou dar uma ideia de alguns. Bom, Rafael, o que eu vou fazer aqui é mostrar o método de avaliação. Não é? Algumas coisas sobre os programas a gente tem comentado, o programa tal faz isso, mas eu não vou ficar abrindo, como eu falei, são mais de 200 programas que se entendem por IFC, só de projeto tem mais de 15 ou 20 que a gente mostrou na terça-feira. Não é? Alguns que eu nunca vi na minha vida. Então, entre os mais populares que a gente tem no mercado aqui, eu vou mostrar uma matriz com os mais populares. A minha matriz tem SketchUp, tem EcoSim, tem Revit, tem ArchiCAD, tem Vector, mas nessa matriz pode entrar qualquer um. Não é? Então, o importante é entender que existe um método, entender que existe uma matriz que te ajuda a estudar para chegar na sua escolha. Inclusive, a sua escolha, mesmo que você só queira um programa, a sua escolha varia ao longo do tempo. Pode ser que em 2012 você faça esse teste e dê um resultado. Em 2016 vai dar outro, porque você passou a dar importância para outros tipos de... Comigo já aconteceu isso. Eu já fiz esse teste para mim. Para mim, eu já fiz... Para mim, esse teste já variou bastante. Porque o meu resultado dava um, hoje em dia dá outro. Enfim. De repente você vai ter com um cliente uma coisa, com um cliente outra. Pelo momento,
Exatamente. E se você tem no escritório pessoas que são muito especialistas, e se você consegue fazer o cliente entender, ou mesmo que não entenda, se você consegue colocar no valor do seu trabalho esse investimento, em alguns momentos pode ser que você tenha mais de um programa em operação, com equipes que são multidisciplinares, não só nas atividades de projeto, como nos softwares. E ok. Mas a sua proposta de matriz... Não, vou continuar aqui. Sim, essa pergunta aqui é interessante que eu pulei, né? Poderia falar um pouco mais do que é NURBS, né? Vou fazer a pergunta assim, né? Pessoa que não escreveu o nome, mas só para lembrar que eu pulei não, a gente foi falando e eu acabei me esquecendo, né? Aqui no critério lá no primeiro, né, de criação, modelagem com NURBS, NURBS é um módulo matemático, computacional, que existe para você poder descrever qualquer tipo de curva ou superfície no espaço. Não é? São formas matemáticas, ou uma forma matemática, melhor. Elementos finitos? Não elementos finitos. Na verdade, elementos finitos eu nem considerei aqui. Né? A fórmula do NURBS, que é Non-Uniform Rational B-Spline, é uma fórmula matemática que consegue descrever em computação qualquer curva ou qualquer superfície com qualquer formato, sentido, orientação no espaço. É uma fórmula matemática que é multiuso, vamos dizer assim. Que acho que tem origem, acho que lá na década de 50, não me lembro muito bem, que eu esqueço essa coisa de novo. Né? E é um achado. Então, mas tem programas que sabem fazer modelagem, tem essa matemática, essa máquina de calcular de NURBS, tem programas que não tem. O SketchUp, por exemplo, não tem. No SketchUp você não faz modelagem com NURBS. Não é? No Vectorworks tem, no Revit tem, no ArchiCAD tem. No Revit e no ArchiCAD tem, mas o uso não é evidente, escancarado. Você tem ele usa NURBS para interpretar algumas geometrias, mas ele não é um negócio que é um uso de NURBS livre, como é no Vectorworks, como é no Rhino, por exemplo. Não é? Mas existe. Ele é capaz de interpretar NURBS. O SketchUp, se você pega um objeto NURBS e tenta fazer, não dá. E se você pegar um objeto, tentar exportar um objeto pelo SketchUp que é NURBS, na hora de você exportar, ele faceta em polígonos e abre como polígonos, por exemplo. O que definiria um objeto NURBS? É um objeto, a gente tem que experimentar para ver, mas um objeto que é NURBS, você consegue torcer, esticar, arredondar. Formas geométricas não definidas. Não, você pode fazer inclusive um paralelepípedo que é feito com matemática NURBS. Mas, por exemplo, um paralelepípedo que é feito com mesh ou feito com sólido, você não consegue, por exemplo, fazer uma intervenção em que você arredonda uma face puxando 3 ou 4 pontos dela e fazendo uma coisa orgânica. Né? Se você só tem um sólido, para você operar com esse sólido, você precisa de outro sólido para tirar um pedaço, para completar um pedaço. E se você tem mesh, você precisa ter... O mesh só deixa você mexer nos vértices. Já um sólido NURBS, você consegue pegar uma face, subdividir em pontinhos, puxar pontinhos para ele fazer... 3D Max? Os 3D Max é essencialmente NURBS. Maya, 3D Max, software de animação, são ou NURBS ou Meshes. Né? Meshes mais antigos, que também tem a computação de mesh aplicada, a partir da década de 90, se não me engano, começou a ter muita matemática NURBS dentro dos softwares. Mas é por aí. Tá? Em alguns softwares de projeto, por causa da pouca variação geométrica, devido ao modo de construir, às vezes não se pensou em incluir modelagem com NURBS, porque exige, às vezes, uma computação mais avançada, um computador mais melhor, atualmente não muito, mas na época sim. É uma variação geométrica, você não faz com linguagem tipo um autolito que você precisa fazer? Não, você não faz. Na verdade, a não ser que no script você tenha comandos que chamam NURBS. Mas você não vai digitar, não é como você digitar as coordenadas e criar um sólido. Colocar cota. Não. Mas uma geometria e depois isso. Ele começa a manipular essa geometria. Exatamente, você pode começar com uma curva no espaço, ou com uma chapa, e você manipula a chapa, manipula a curva. Os alunos da engenharia modelam algumas coisas, mas utilizando o algoritmo com isso. Linguagem, algoritmo. Podem fazer. E você pode ter na linguagem, você pode ter comandos que
que chamam objetos NURBS, que chamam uma biblioteca do software que produz um objeto NURBS, mas produzir na unha eu não sei não, acho que é meio complicado. Mas eu já dei uma olhada na Wikipedia, é um negócio difícil. Mas geralmente modelagem NURBS, os programas de modelagem mais livre, fora o SketchUp, que é mais simplificado nesse sentido, não tem NURBS, internamente. Tá? Então essa pergunta era muito boa. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui na sequência. Essa aqui eu já vi. Essa aqui eu já vi. Tem várias perguntas aqui no universo, isso é muito legal. Nossa, essa pergunta aqui da Roberta eu já perdi o pique de onde era. Vocês conseguem me lembrar quando ela perguntou isso? Que aí eu consigo ver. Pedir o nome da pessoa. Uma pessoa escreveu que está fazendo TCC sobre BIM, gostaria de fazer o curso História do BIM. Você tem cupom de desconto para estudante. A gente vai dar desconto para todo mundo que está vendo as palestras, né? Então, tudo bem. Pedir o nome da pessoa que fez essa pergunta. Tá aqui, ó. Pedir o nome da pessoa. Não, tem várias câmeras. Né? E quanto a conhecer os outros programas para utilizar o BIM, modelar direto no programa, gestão através do BIM. Então, a pergunta do Roberto é interessante. Quanto a conhecer, também difícil aqui para mim, mas investir em gestão através do BIM é necessário, mas nem sempre o software, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Roberto, mas nem sempre e geralmente investir em gestão de software para BIM, você não vai usar o mesmo software que você usa para modelar, que é aquilo que eu estava contando na terça. Então, não sei se é bem isso, mas é possível que o projetista que não vai fazer gestão do empreendimento, ele vai modelar no software de modelagem de projeto BIM dele lá, tranquilo na dele, vai fazer a gestão do modelo BIM dele no escopo do trabalho dele, claro, né? Se você está modelando, você está fazendo um projeto, você está fazendo gestão do seu próprio trabalho. Mas, quando você fala de um coordenador de projeto, de um compatibilizador, do pessoal da construtora, caso eles não precisem modelar, é pouco provável que eles terão um programa de modelagem. Eles vão ter um programa de gestão, de modelo BIM, de análise de regras, linkado ou não com o sistema de ERP, provavelmente. Né, linkado com SAP, com Oracle, linkado no IFC e linkado com o software de 4D, linkado, isso no cenário ideal, né, que é um negócio que a gente ainda não conhece muito, quem tem feito aqui no Brasil, né, essa integração completa, mas será esse o objetivo final. Né? Bom, continuando aqui, a gente estava na comunicação interna, são alguns critérios. Eu já pensei aqui na minha cabeça alguns outros critérios que eu já acabei de ver que está desatualizado, né? Porque você tem compartilhamento para o servidor BIM e também compartilhamento para o servidor que é o BIM interno, BIM proprietário e o BIM público, vamos dizer assim, o BIM aberto, né? Enfim. Você tem a parte da intercambialidade, que cada vez mais essa parte do intercâmbio, ela cada vez mais se infunde com a parte da comunicação interna, mas na época que ainda fazia, e depende do tipo de contrato, tá? Tem vezes, por exemplo, tem um pessoal que está fazendo uma turma aqui na escola, que eles vão ter uma realidade de colaboração de projeto entre a equipe interna e uma outra esfera de organização e colaboração entre eles e o restante dos projetistas. Então eles vão operar numa plataforma tecnológica entre eles, extrair o modelo IFC daquilo ali, e para falar com o cliente, para falar com outros projetistas, eles vão usar uma outra plataforma. Né? Então, nesse caso, você tem a comunicação interna de um jeito e a comunicação externa de outro jeito. Dependendo do tipo de contrato, você já vai direto para um intercâmbio entre softwares e programas e tal. Nesse momento da apresentação, nessa intercambiabilidade, na verdade, eu não estava falando da parte da colaboração. Mas isso é porque a minha própria palestra já começa a ficar para trás em relação ao que eu mesmo já aprendi. Olha que interessante, não é isso? É bom. Né? Então, o quanto esse programa é capaz de colaborar em FC, acho que o termo correto nem era importar e exportar, também pode ser. O quanto esse software que eu quero aprender, ele é capaz de importar e exportar DWG com qualidade, PDF com qualidade, e outros formatos que eu achar relevantes. São critérios também. Né? Isso, quando eu estou falando em intercambiabilidade de dados, sem colaboração simultâneo. Talvez esteja faltando até aqui um critério aqui. Mas como é importante mostrar a matriz e o método, se faltar critério a gente põe.
não tem problema nenhum. O importante é mostrar o método e os critérios, não é? Essa sua matriz da proposta que tem... É um Excel. Não, tudo bem, mas envolve tempo também? Não, eu pensei nisso, mas eu achei que eu ia ficar muito louco e eu parei. Não, que as empresas Para ser bem honesto, eu pensei no tempo. Menos tempo e... Porque as empresas, elas estão levando isso em consideração. Eu pensei. Porque elas falam assim, tá bom, até na escolha do software. Isso. A minha equipe, ela vai ter uma produtividade maior? Não, a tendência... Bom, a produtividade... Então, pois é. São duas questões. Porque a pessoa pensa nisso, da produtividade maior, e aí... Aquela questão assim, tá bom, eu faço um esforço, eu simplesmente isso. treino minha turma, treino minha equipe, isso. vou fazer esse investimento. Aí é o que ela quer ter de retorno. Então, pois é. Essa questão tem vários lados. O primeiro lado, na questão da produtividade, é assim, provavelmente você está imaginando uma empresa que quer migrar do sistema de trabalho do CAD para o sistema de trabalho do BIM. Então, ou do BIM para um outro BIM. Não é? É preciso que essa empresa, antes, se for possível, quase nunca isso é feito, a empresa precisaria ter estabelecido, precisa ter medido a própria produtividade. Eu não sei se normalmente as pessoas esquecem de fazer, mas tem gente que faz. Mas essa já é a primeira pergunta que às vezes pega a pessoa e fala assim, não sei. A pessoa sabe, mais ou menos, empiricamente já sabe quanto tempo demora. Diga. Sem atrapalhar você, mas pode falar. Que eu trabalhei em uma empresa em que a gente usava um software e acontecia em algumas ocasiões em que a gente estava com obras muito grandes lá de estrutura metálica, 500 toneladas, e tinha que colocar a equipe toda de 11 projetistas naquela mesma obra. Então ficava o mesmo modelo aberto em 11 máquinas. Isso. E tinha alguns específicos que estavam apenas modelando e eles faziam as modificações para atualizar em todas as outras máquinas. Isso. E começou a ter alguns problemas, né, no momento de atualização. Claro. Atualizava em uns, outros não, atrapalhava o que você estava, sei lá, detalhando, você perdia tudo que estava detalhando, só porque ele fez uma modificação lá. Pois é. Detalhar tudo novamente. Aí cogitou-se a troca de software para um outro software BIM que tivesse essa parte de compartilhamento melhor. Já foi negado, agora por causa do preço. Sim, olha só, tá vendo? Ele falou, eu investi nesse software. Agora que vocês vão ter pensado antes que prestasse a equipe toda focar e o compartilhamento não fosse bom, tinha que pensado antes. Agora vamos investir em outro software. Agora, em muitos dos casos, você consegue... Pode entrar na matriz. Tem que colocar isso também em questão. Não foi feito. Mas são parâmetros que geralmente o dono, ou a pessoa que está investindo, ele não vai pensar, ele não vai querer isso. Ele quer as informações. Se você não pensou nisso, para mim interessa o prazo. O proprietário, geralmente o proprietário da empresa, se tiver alguns aí online e aqui que me perdoem, mas geralmente ele é o que mais sabota o próprio trabalho. Né? Esse negócio que a gente tem, essa cultura de, né, no popular dizer assim, eu não quero nem saber se o pato é macho, eu quero ver o ovo, né? Não é assim que diz no popular. Isso daí não funciona. E é o primeiro passo para a pessoa depois sentir que foi um desastre. E na sequência, normalmente, ele põe a culpa em todo mundo. Pois é, né? Exatamente. Então isso é um clássico, né? O cara escolheu errado, foi precipitado. Não é? Ele queria ver uma métrica sem esperar que a pessoa treine. Eu já uma vez perdi uma consultoria no escritório grande de arquitetura, uma vez por causa disso, porque a pessoa falou, eu quero que você me prometa um índice de produtividade. Eu quero que você, mudando o CAD para o BIM, que você me diga quantos % vai evoluir a equipe. Eu não conheço as pessoas que trabalham naquela equipe. Eu não conheço nem o cara. Não tenho como... olha a quantidade de variáveis versus a quantidade de pessoas. Não, porque o meu escritório em AutoCAD consegue fazer isso em tanto tempo. Em quanto tempo eu conseguiria fazer o software A, B, C, D? Sim, e no caso que você teve uma situação emergencial, em que toda a equipe precisou focar em um projeto. Então não tem como você pensar nesse tipo de coisa. Pois é, a minha resposta naquele momento, que não foi a mais correta, eu acho, mas talvez não tenha sido o que a pessoa esperava, foi, olha, o seu escritório tem tradição, 25, 30 anos aí no projeto, eu tenho tradição, 25, 30 anos. Falei, legal, você quer em 6 meses que a equipe sua faça o que a sua mesma equipe faz em 30 anos? Não é impossível. Você precisa deixar a pessoa treinar, não dá para em 6 meses, você não vai conseguir. Agora, e outra questão importantíssima, mudar de software é importante, se for o caso,
Mas existem muitas coisas que você pode melhorar no processo de trabalho interno da empresa sem mudar de software. Às vezes, se você coordenar o trabalho dos operadores de modo que haja um sistema de comunicação em que na hora que um vai atualizar isso, entendeu? Ou, às vezes, o software é bom, mas as máquinas são uns Pentium 2, não é? Com 4 GB de RAM, sem memória de vídeo. Não é? Então, mas como esse software é top de linha, usa na Inglaterra, usa na Austrália, na Nova Zelândia, você não tem recurso. O roteador o switch é o switch de 10, vamos supor, porque o cara não sabe que tem diferença de 10, 100, 1000, o cara não sabe que o cabo influencia. Então, como saberemos? São vários precisamos, critérios, né? São várias... Pô, é muito, eu estou pondo alguns, né? Então, isso é muito importante, né? Posso fazer um Diga, pode. Assim, diante de uma pesquisa que eu faço no doutorado, a implementação de BIM nas empresas, muitos questionam se o ideal é você fazer essa mudança gradativa, entendeu? Ou não. É fazer uma mudança brusca, do tipo, não, olha, você tem que pôr... Não, mas assim, a brusca que eu falo não é assim, tipo, para amanhã. Mas assim, tem que tomar data. Não, você tem que programar, porque acontece que algumas empresas falam assim, que ainda ficam alguns profissionais querendo trabalhar de forma antiga para poder, como você falou, não é sabotar, mas tipo assim, não, olha, o outro eu conseguia fazer isso, agora por isso aqui eu não consigo fazer. Essa questão, essa pergunta eu acho muito, muito importante, porque essa dúvida é comum, é uma das mais comuns, né? Como eu posso fazer? Se eu vou fazer um projeto piloto, não é? Se eu vou fazer a migração. Tem muita informação, a gente falando sim, não, eu acho que não, mas esse eu acho que não, ele tem um viés que é mais não ainda, porque se você começa pela adoção de uma plataforma na base do escritório e treinamento da peãozada digital, a chance de você fracassar é gigantesca. Porque o treinamento tem que ser feito do chefe para baixo. O resto não vale, o resto dá errado. Eu faço isso faz 15 anos. Não dá certo. Não dá certo. Não funciona. Só fala mais uma vez, não dá certo. Eu passei por experiência assim. Não dá certo. Nunca dá certo. Era equipe de engenharia, todo mundo mexia em software 3D. E o responsável pelo que o gestor da equipe, ele mexia em AutoCAD. A gente chamava ele de tiozinho, era o tiozinho. Não adianta. Ele queria só mexer em AutoCAD. Não adianta, o resto é perfumaria. Não tem. E assim, eu já vi implementações onde simplesmente a dona do escritório tirou todos os AutoCADs na sexta e colocou o Vectorworks na segunda e pronto, acabou. Ela não sabe usar nenhum programa. Ela transformou o escritório num terror por 3 meses. Eu era o cara que estava lá e eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque a primeira coisa, eu tinha 22 anos, chegaram na segunda-feira, todo mundo queria me bater. É verdade. Porque não é professor dele. Sabe quando você vai almoçar sozinho naquilo, só tem você? Ninguém te chama. É terrível. Né? Depois eu acostumei com isso, que nunca. Enfim, mas de qualquer modo, assim, não dá certo. Mas assim, por que deu certo? Porque a dona mandou. Olha que interessante. De certo modo deu certo. Em 3 meses estava todo mundo desenhando.